videoaula aqui com a tia Alessandra. Nós vamos dar sequência à última aula com a nossa videoaula número 26. Nós vamos fazer as atividades 2 e 3 do seu caderno. Tá pronto aí? Lápis na mão, acompanha aí as explicações. Vamos começar com a atividade 2, que vai trabalhar o gênero textual notícia. A partir desta notícia, nós vamos estudar um pouquinho sobre cadeia alimentar e também, através do tema da notícia, nós vamos estudar um gráfico, ok? Então, vamos às atividades. Primeiro, o texto. Um texto que foi retirado da internet, né? Como a tia já falou lá no slide anterior, uma notícia. E sobre o que vai falar esta notícia? Sobre esse sapinho aí, ó, pequenininho. O sapo da espécie, bom, a tia vai ler bem devagarinho, né? Que é uma palavra que não é muito comum no nosso dia a dia. Pseudopaludicola canga. Esse é o nome científico dele, tá? Ele não é chamado assim sempre. Que vive lá na Serra dos Carajás. Vamos achar onde fica isso no mapa do Brasil? Lá no Pará. Bom, e essa notícia, ela traz outras palavras para se referir a esse sapinho. Não traz só aquela palavra grande que a gente acabou de ler, o nome científico, né? Também usou a palavra anfíbios, que ele é um dos menores anfíbios do Brasil. No início do texto até compara que ele é do tamanho do dedinho do seu pé. Tá vendo como ele é pequenininho? Outra palavra também se refere a ele como sapinho, espécie. O nome científico reduzido, P. canga, tá? Então, são, para não ter a repetição da palavra sapo, esse nome grandão toda hora, utilizou de outras palavras. E nessa notícia, tem o depoimento de um biólogo, né, que estuda essa espécie, fala da importância da sua preservação. Que a gente às vezes fala, é um sapo, qual a importância disso para mim? Todo ser vivo tem a sua importância na natureza. No final da notícia, o pesquisador defende que é preciso conservar o habitat dessa espécie, né, desse sapo, pois mesmo ele não tendo serventia para nós, seres humanos, esse pequeno ser vivo se alimenta de insetos e serve de alimento para serpentes, aves e outros mamíferos. Ou seja, ele faz parte de uma cadeia alimentar, trazendo equilíbrio para a natureza. Vamos ver essa ilustração. Então, como citado aí na notícia, o sapo ele é um predador, ou seja, ele se alimenta dos insetos, certo? Tá setinha aí mostrando. Os insetos servem de alimentos para o sapo, que serve de alimentos para outros animais, como serpentes. Essa sequência de alimentação de seres vivos é chamada cadeia alimentar. Então, ela está sempre acontecendo aí em todo o momento. Vamos ver o que faz parte de uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, acompanhe aí que esse texto está na sua apostila, tá? Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Geralmente, é uma planta ou uma árvore. Então, eles são chamados produtores porque produzem seu próprio alimento. E aí, eles servem de alimento para outros seres vivos. O produtor serve de alimento para outro ser vivo, como o gafanhoto. Esse servirá de alimento para outro animal, como o sapo. Os animais são sempre consumidores, né? Eles consomem, eles alimentam-se de plantas ou de outros animais. Então, esses seres vivos na cadeia alimentar chamam-se consumidores. Outros seres que fazem parte da cadeia alimentar, os decompositores. Porque eles se alimentam dos restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar. Né? Porque todos os seres vivos morrem. Para onde vão? Se decompõem, né? Através dos fungos e bactérias que se alimentam dos seres vivos após morrerem, certo? Por isso são chamados de decompositores, os fungos e as bactérias. Então é isso, a cadeia alimentar está sempre acontecendo nesse movimento. Produtor, consumidor, decompositor. Ok? Ao final dessa reportagem, como vocês viram, essa notícia, ela foi tirada de um site da revista infantil, uma revista infantil, Ciência Hoje para Criança. Então, sempre no final de cada matéria, se vocês forem, acessem o site, são notícias muito legais
como o nome já fala, para criança, ciência para criança. Tem muita reportagem legal lá. E aí, ao final de cada texto das reportagens, tem um espaço lá para o leitor comentar. E é dessa forma que aparece na sua atividade. Então, vocês vão imaginar que foram lá na página, leram o texto e um pequeno comentário sobre a notícia que a gente leu hoje, sobre o sapo. Você também pode pensar numa mensagem para o biólogo citado na notícia. O que você achou interessante? Ou perguntar alguma coisa que gostaria de saber sobre essa espécie. Bom, então a pequena produção textual fazendo um comentário sobre a reportagem, a notícia que nós lemos hoje. Ok? Nosso país possui a maior biodiversidade do mundo, com milhares de espécies de vertebrados, divididos conforme o gráfico a seguir. Então, falando de espécies, né? Aparece esse gráfico, aí nós temos esse gráfico com a quantidade de espécies de cada espécie no Brasil. Animais vertebrados, ok? Peixes sendo, a maior quantidade dos peixes, 3.150. E a menor quantidade são dois grupos que apresentam praticamente a mesma quantidade, 732, os mamíferos e os répteis. O sapinho aí da notícia, de que grupo ele faz parte? Ele é um anfíbio, falou isso lá na notícia, né? E o grupo dele tem 973 espécies aqui no Brasil, ok? Aí vem uma questão, desafio, de acordo com as quantidades apresentadas no gráfico, descubra o total de espécies de vertebrados no Brasil. Para achar o total, nós fazemos o quê? Uma adição. Então, nós vamos somar todas essas quantidades que aparecem aí no gráfico. Ah, vai ficar uma conta muito grande? Então, faz primeiro com os as três primeiros números, faz essa soma. Depois, faz com os outros três. Ah, repetiu 732. Sim, vocês estão vendo lá que o mamíferos e répteis é a mesma quantidade, por isso que o 732 aparece duas vezes. E depois, soma os resultados para achar o total. Fica mais fácil assim, não vai? Então, por aí, termina a sua atividade 2. Vamos dar uma revisada para poder passar para 3? Trabalhamos o gênero textual notícia, fala sobre uma espécie de sapo bem pequeno que vive no Brasil. Fizemos a interpretação e, ao final, uma pequena produção textual, né? Uma mensagem para o autor da notícia. Aí, a partir da notícia, nós estudamos um pouquinho sobre a cadeia alimentar, porque o sapo faz parte, né, de uma cadeia alimentar. O que é isso? A sequência de alimentação dos seres vivos, formada pelos produtores, consumidores e decompositores. E na parte de matemática, nós trabalhamos números, operações, a partir do gráfico, com números de espécies de vertebrados no Brasil. Certo? Então, vira a página aí que agora a gente vai conversar sobre a atividade 3, que vai trazer qual texto? Uma propaganda de campanha. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Reciclagem e meio ambiente. E na parte da matemática vamos trabalhar multiplicação e numerais. Então, vamos lá começar a leitura. Como falou lá no slide anterior, uma propaganda. E essa propaganda, ela é um cartaz, né? Ela aparece aqui em forma de cartaz, que traz textos, né? Na propaganda nós podemos ver textos e imagens. Vamos estudar um pouquinho o texto. Tem uma frase aí, logo no início. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Que mudança de atitude é essa, hein? Vamos continuar lendo o texto aí na parte de baixo. Como as letrinhas lá no cartaz são pequenininhas, esse textinho tá com letrinhas maiores embaixo aí do cartaz. Separar o lixo úmido do seco facilita o trabalho dos catadores. Limpe as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de jogar fora. Assim, mais material é aproveitado e reciclado. Você ajuda a gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais em brasil.gov.br. Então, se a pessoa quiser saber mais sobre a campanha, tem um site aí para pesquisar na internet. E também tem uma frase aí chamando a atenção do leitor. Separe o lixo e acerte na lata. O que ele quis dizer com isso?
separando o lixo, você vai estar fazendo uma boa atitude. Acertar na lata aqui no caso, não é a gente pegar alguma coisa e acertar uma latinha. É fazer uma boa atitude. Acertar na atitude, né, com o meio ambiente. No cartaz, além do texto, também é utilizada uma imagem. O que compõe a imagem desse cartaz? É uma carroça e a latinha amassada, no caso, forma a roda dessa carroça, lembrando quem? Como citou no texto, os catadores, né, que fazem disso um meio de viver, catar lixo para levar para reciclagem. E quais são os benefícios da separação do lixo? Como falou lá no texto, né? Menos descarte de lixo nos aterros sanitários e rios, porque se não fosse para reciclagem, ia acumular muito mais aí, né? Nos aterros sanitários e rios. O estímulo à reciclagem, geração de renda e preserva os nossos recursos naturais, certo? Porque reciclar gasta muito menos energia do que produzir. Aí das sugestões de qual lixo a gente pode separar, reaproveitar. O lixo seco, latas, papéis, plástico, vidro. Lixo úmido, restos de comida, cascas e ossos, pó de café e chá, galhos e podas, certo? Então, muito lixo a gente pode estar reaproveitando. Uma das formas de diminuir a quantidade de lixo é a reciclagem, ou seja, transformar o material que ia ser jogado fora em matéria-prima novamente. Aqui no caso, relembrando o nosso texto, é o alumínio, né? Como acontece a reciclagem das latas? Ele está passando por uma transformação. Acompanhe aí na sua atividade, tem esse esquema aí explicando como que acontece a reciclagem do alumínio. Primeiro, as latas e outros materiais de alumínio são encaminhados para a reciclagem. A coleta seletiva do lixo é fundamental importância nessa etapa inicial. Depois ocorre a separação das impurezas. Depois o alumínio é picotado. Quarto e quinto passo que mostra aí na imagem de vocês. Esse material já limpo é fundido a 700 graus Celsius e gera o alumínio líquido. Então ele é muito aquecido, né? E derrete o alumínio. Aí o alumínio líquido é transformado em lingotes ou chapas de alumínio. Esses são vendidos para as indústrias que fabricam produtos e embalagens novas. Assim o material retorna para a cadeia produtiva, volta para o consumo e começa tudo de novo, certo? Esse é o processo de transformação do material, no caso, o alumínio. Hora da pesquisa. Olha o que vocês vão fazer aí. Ó. O alumínio está muito presente no nosso dia a dia. Vocês vão pesquisar nomes de produtos fabricados com alumínio. Só procurar pela sua casa ou perguntar a algum adulto. Vocês vão ver que não são só as latinhas, não. Bem? Agora, vamos resolver algumas situações, problemas, falando de reciclagem. A coleta de latas usadas envolve mais de 160 mil pessoas no Brasil, vivendo hoje exclusivamente desta atividade. E através dessa coleta de lixo e sua venda para reciclagem. Realizam um serviço de utilidade pública. As latinhas são vendidas por peso. 1 quilo corresponde a mais ou menos 67 latinhas de alumínio. Agora vamos a um probleminha. Um catador pesou as latinhas que conseguiu recolher em uma manhã e totalizou 9 quilos. Quantas latas ele conseguiu recolher aí nessa manhã? Então vamos lembrar a informação do probleminha? 1 quilo corresponde a 67 latinhas. Então 9 quilos, para eu descobrir quanto equivale 9 quilos, vamos fazer o quê? 9 vezes 67 latinhas. Nós estamos fazendo uma multiplicação. O resultado aí vai achar o total de latinhas que ele recolheu de manhã. Que aí, ao final do dia, esse catador separou as latinhas que conseguiu recolher em sacos para facilitar a contagem. E aí, em cada saco, colocou 200 latinhas. E ele encheu 4 sacos. Qual o total de latinhas que ele juntou? Vamos pensar? Um saco, 200 latinhas. Então, nós vamos fazer o quê? 4 vezes 200 latinhas. Se ele juntou 4 sacos, de novo, vamos usar uma multiplicação para calcular, certo? Na próxima atividade, tem um outro dado aqui sobre reciclagem,
que em 2019 o Brasil manteve-se entre os países líderes na reciclagem. Olha que coisa boa, com a marca de 97,6%. Ao todo foram 375, olha como é que esse número está escrito no enunciado, 375,5 mil toneladas vendidas e 366,8 mil toneladas coletadas. Está aí o site se vocês quiserem se informar mais. Observe os números que foram falados aí nessa informação, agora no quadro valor de lugar. Está vendo aí? Acrescentou os zeros para representar esses números. Aí agora vocês vão fazer a leitura e escrevê-los. Olha o primeiro aí, ó. 375.500. Escrever por extenso, tá? Com palavras. Vocês vão fazer isso com outro numeral. Só olhar aí ele, olhá-lo no quadro valor de lugar e escrever por extenso quanto que vale esse número, certo? E a produção textual dessa atividade, para finalizar, tá? Vocês vão fazer um cartaz para ajudar a incentivar as pessoas a separarem o lixo. Porque além de estar contribuindo com o meio ambiente, está contribuindo com os catadores, né? É o emprego deles, são pessoas que trabalham nessa área. Então façam cartazes criativos, façam um cartaz bem criativo, incentivando as pessoas a separarem o lixo do seco, do úmido, e quando puder, sempre que puder, tá doando as latinhas, né, para os catadores. Okay? Aqui tem uma frase assim, só para dar uma ideia, colabore com o meio ambiente. Aí vocês coloquem atitudes que as pessoas podem estar fazendo para colaborar com os catadores também, ok? Então, vamos dar uma revisada aqui no que a gente estudou na atividade 3. Nós trabalhamos o gênero textual propaganda. Essa propaganda trouxe texto e imagens, incentivando a prática da separação do lixo e da reciclagem, não foi? E aí, a reciclagem é um processo de produção, de transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. No caso, a reciclagem é a transformação do alumínio. E na matemática, nós trabalhamos números, ordens e classes, né? Revisamos números maiores da classe dos milhares, e a operação da multiplicação para resolver alguns probleminhas, ok? Então, agora respondam com muita atenção às suas atividades, seja sempre um defensor do meio ambiente e esperamos vocês na próxima aula, tá bom? Até lá!